Saudações, amados irmãos! Amados irmãos, peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos, que Deus vos abençoe sempre! O tema apresentado: a visão do corpo de Cristo e o ministério do fim dos tempos. Testemunho de Tommy Hicks. Há uma visão que eu quero compartilhar com vocês esta noite, e é uma visão muito impactante, pois você permite que seu coração absorva essa visão. Eu acho que você vai ver o que eu comecei a ver hoje sobre o exército de Joel. Resumidamente, Tommy Hicks viveu de 1909 a 1973. Ele era um evangelista, no Renascimento argentino de 1954. Ele tinha ido à Argentina para substituir outro evangelista que não conseguiu cumprir seu compromisso com reuniões de pleno evangelho. Ele visitou o ditador argentino João Perón, que muitos de vocês vão se lembrar. Presidente Perón estava sofrendo de uma doença de pele persistente e desfigurante que se tornou tão perceptível, que ele não permitiu mais fotografias para ser tomada. Ele perguntou a Tommy Hicks se Jesus poderia curá-lo. Como eles apertaram as mãos, o poder de Deus imediatamente fluiu para o corpo de Perón, e sua pele tornou-se tão clara quanto a de um bebê. Nem preciso dizer que Perón deu ao Tommy tudo o que pediu. O Estádio Atlântico, com uma capacidade de 25 mil lugares, foi alugado. Logo, multidões esmagadoras obrigou-os a mudar para o Furacão. Estádio de futebol, com capacidade para 110 mil pessoas, o que também transbordou. Em 2 meses, foram relatados 3 milhões de participantes, com 300 mil decisões para Cristo e um grande número de curas extraordinárias. Tommy Hicks afirmou entre seus convertidos o vice-presidente da Argentina, que junto com sua esposa veio ao quarto de hotel do irmão Hicks, onde ambos foram salvos. Ele relatou que curou o filho do vice-presidente da Bolívia e se encontrou com a mulher mais rica da Argentina. Ele passou a pregar atrás da cortina de ferro na Rússia e nos países satélites. Esse impacto supervisionou o apoio da Irmandade do Full Gospel dos Zinesmen e abriu a porta para muitos lugares para o ministério. A visão a seguir apareceu originalmente em um livro intitulado Pertinente Prophecies, de John Erne Dorothea M. Gardner, e foi dada por Tommy Hicks, um notável evangelista, em 1961. Isso é chamado Corpo de Cristo e os Ministérios do Fim dos Tempos. Veja agora o seu relato. Saudações, me chamo Tommy Hicks. A mensagem começa em 25 de julho, aproximadamente às 2h30 da manhã em Winnipeg, Canadá. Eu quase caí adormecido quando a visão e a revelação de Deus vieram a mim. A visão veio 3 vezes, exatamente em detalhes, na manhã de 25 de julho de 1961. Fiquei tão emocionado e comovido com a revelação que isso mudou minha visão completamente, sobre o corpo de Cristo e sobre os ministérios do fim dos tempos. A melhor coisa que a Igreja de Jesus Cristo já recebeu está diretamente à frente. É tão difícil ajudar homens e mulheres a entender o que Deus está tentando dar ao seu povo no fim dos tempos. Recebi uma carta há várias semanas de um de nossos evangelistas nativos na África, em Nairobi. Este homem e sua esposa estavam a caminho de Tanganyika. Eles não sabiam ler nem escrever, mas nós os apoiamos há mais de 2 anos. Quando entraram no território de Tanganyika, depararam com uma pequena vila. A vila inteira estava sendo evacuada por causa de uma praga que atingira a vila. Ele encontrou nativos que choravam e perguntou-lhes o que havia de errado. Eles disseram a ele sobre sua mãe e pai que morreu repentinamente e estavam mortos há 3 dias. Eles tiveram que sair. Eles tinham medo de entrar. Eles os estavam deixando na cabana. Ele se virou e perguntou onde eles estavam. Eles apontaram para a cabana e ele pediu que fosse com ele, mas eles recusaram. Eles estavam com medo de ir. O nativo e sua esposa foram a este pequeno chalé e entraram onde o homem e a mulher estavam mortos há 3 dias. Ele simplesmente estendeu a mão em nome do Senhor Jesus Cristo, falou o nome do homem e o nome da mulher e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno que a vida volte aos seus corpos. Instantaneamente, essas 2 pessoas pagãs que nunca conheceram Jesus Cristo como seu Salvador sentaram-se e imediatamente começaram a louvar a Deus. O Espírito e o poder de Deus entraram na vida dessas pessoas. Para nós, isso pode parecer estranho e um fenômeno, mas esse é o começo desses ministérios do tempo do fim. Deus aceitará o não ou nada, os ninguém, o inédito, e o não é relato.
Deus vai levantar todo homem e toda mulher que o aceitar. Então ele lhes dará esse derramamento do Espírito Santo. No livro de Atos, lemos que nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Eu me pergunto se percebemos o que ele quis dizer quando Deus disse, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Não creio que tenha realizado completamente, nem pude compreender a plenitude disso. E depois li no livro de Joel, alegrai-vos, filhos de Sião, e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele deu a você a chuva e chove moderadamente, e ele fará cair para você a chuva anterior e a chuva posterior. Joel 2:23. Não será apenas a chuva anterior e a chuva posterior, mas ele vai dar ao seu povo nestes últimos dias uma porção dupla do poder de Deus. Vou lhes contar agora como a visão me apareceu depois que dormi. De repente eu me vi uma grande distância, mas eu estava olhando para a terra. De repente, toda a terra apareceu em minha visão. Todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, veio diante dos meus olhos do leste, e o oeste, o norte e o sul. Reconheci todos os países e muitas cidades em que estive, e estava quase com medo e tremendo ao contemplar a grande vista diante de mim. E naquele momento em que o mundo apareceu, começou a relâmpagos e trovões. Quando um raio relampejou sobre a face da terra, meus olhos desceram e eu estava voltado para o norte. De repente, vi o que parecia ser um grande gigante e, ao olhá-lo, fiquei quase perplexo com a visão. Foi tão gigantesco e tão bom. Seus pés pareciam alcançar o polo norte e a cabeça para o sul. Seus braços estavam estendidos de mar para mar. Eu não conseguia entender se aquilo era uma montanha ou um gigante, mas, enquanto observava, repentinamente eu vi um grande gigante. Eu podia ver que a sua cabeça estava lutando pela vida. Ele queria viver, mas seu corpo estava coberto de detritos da cabeça aos pés. E às vezes esse grande gigante movia seu corpo e agia como se ele às vezes se levantasse. E quando isso aconteceu, milhares de pequenas criaturas pareciam correr longe. Criaturas hediondas fugiam desse gigante e, quando ele se acalmava, elas voltavam. De repente, esse grande gigante levantou a mão em direção ao céu, e então a outra mão. E quando fez essas criaturas aos milhares pareciam fugir desse gigante e ir para a escuridão da noite. Lentamente, esse grande gigante começou a subir e, como ele, sua cabeça e mãos foram para as nuvens. Ao se levantar, parecia ter se purificado dos detritos e da sujeira que havia sobre ele, e começou a levantar as mãos para o céu como se louvasse ao Senhor, e ao levantar as mãos, foram até as nuvens. De repente, cada nuvem se tornou prata, a prata mais bonita que eu já conheci. Enquanto eu assistia a esse fenômeno, era tão grande que eu nem conseguia começar a entender o que tudo aquilo significava. Fiquei tão emocionado quanto assisti, e chorei ao Senhor e disse, ó Senhor, qual é o significado disso? E senti como se estivesse realmente no espírito e pude sentir a presença do Senhor até como eu estava dormindo. E dessas nuvens, subitamente surgiram grandes gotas de luz líquida, e estava chovendo sobre esse poderoso gigante, e bem lentamente, esse gigante começou a derreter, começou a afundar-se na própria terra. Quando ele derreteu, toda a sua forma derreteu sobre a face da terra, e esta grande chuva começou a cair. Gotas líquidas de luz começaram a inundar a própria terra e, enquanto eu observava esse gigante que parecia derreter, de repente se tornou milhões de pessoas sobre a face da terra. Ao contemplar a visão diante de mim, as pessoas se levantaram em todo o mundo. Eles estavam levantando as mãos e louvando ao Senhor. Naquele exato momento, veio um grande trovão que parecia rugir do céu. Virei os olhos para o céu e de repente vi uma figura de branco. Era um branco tão forte que ofuscava a minha visão. Era a coisa mais gloriosa que já vi em toda a minha vida. Eu não vi o rosto, mas de alguma maneira eu sabia que era o Senhor Jesus Cristo. E ele estendeu a mão e, ao vê-lo, estendeu para um, para outro, e para outro. E quando ele estendeu a mão sobre as nações e o povo do mundo, homens e mulheres, enquanto apontava para eles, essa luz líquida parecia fluir de suas mãos para eles, e uma poderosa unção de Deus veio sobre eles, e essas pessoas começaram a sair em nome do Senhor. Não sei quanto tempo assisti. Parecia que passava dias, semanas e meses. E vi este Cristo enquanto ele continuava estendendo a mão, mas houve uma tragédia. Havia muitas pessoas enquanto ele estendia a mão que recusava a unção de Deus e o chamado de Deus. Vi homens e mulheres que conhecia. As pessoas que eu senti certamente receberiam o chamado de Deus.
Mas quando ele estendeu a mão para este e para aquele, eles simplesmente inclinaram a cabeça e começaram a recuar. E cada um daqueles que pareciam se curvar e recuar, parecia entrar na escuridão. A escuridão parecia engoli-los por toda parte. Fiquei perplexo ao vê-lo, mas essas pessoas que ele havia ungido, milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, na África, Inglaterra, Rússia, China, América, em todo o mundo, a unção de Deus estava sobre essas pessoas à medida que avançavam em nome do Senhor. Vi esses homens e mulheres quando saíram. Eles eram escavadores de valas, eram lavadeiras, eram homens ricos, eram homens pobres. Vi pessoas ligadas à paralisia, à doença, à cegueira e à surdez. Enquanto o Senhor se esforçava para lhes dar essa unção, eles ficaram bem, ficaram curados e foram embora. E este é o milagre disso, é o milagre glorioso daquelas pessoas que estenderam as mãos exatamente como o Senhor fez, e parecia que havia esse mesmo fogo líquido em suas mãos. Ao estenderem as mãos, disseram, segundo a minha palavra, seja curado. Como essas pessoas continuaram neste poderoso ministério do tempo do fim, eu não percebi completamente o que era, e olhei para o Senhor e disse, qual é o significado disso? E ele disse, isto é o que farei nos últimos dias. Restaurarei tudo que a traça, a ferrugem e a lagarta a destruírem. Vou restaurar tudo que eles destruíram. Isso, meu povo, no fim dos tempos irá adiante. Como um poderoso exército eles varrerão a face da terra. Como eu estava a esta grande altura, pude contemplar o mundo inteiro. Observei essas pessoas enquanto elas iam e vinham sobre a face da terra. De repente, lá estava. Era um homem na África e em um momento ele foi transportado pelo Espírito de Deus. E talvez ele estivesse na Rússia, ou na China ou na América ou em algum outro lugar, e vice-versa. Em todo o mundo essas pessoas foram e vieram através do fogo, peste e fome. Nem fogo nem perseguição, nada parecia detê-los. Multidões raivosas chegaram até eles com espadas e armas. E, como Jesus, eles passaram pelas multidões e não conseguiram encontrá-los, mas ele saiu em nome do Senhor, e em toda parte estenderam as mãos. Os enfermos foram curados, os olhos cegos foram abertos. Não houve uma longa oração, e depois de revisar a visão muitas vezes em meu pensamento, em mente, e pensei sobre isso muitas vezes, percebi que nunca vi uma igreja e nunca vi ou ouvi uma denominação, mas essas pessoas estavam indo em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ao marcharem em tudo o que fizeram como ministério de Cristo no fim dos tempos, essas pessoas estavam ministrando às multidões sobre a face da terra. Dezenas de milhares, até milhões, pareciam vir ao Senhor Jesus Cristo quando essas pessoas se manifestaram e deram a mensagem do reino vindouro, nesta última hora. Foi tão glorioso, mas parece que houve aqueles que se rebelaram, e eles ficaram com raiva e tentaram atacar os trabalhadores que estavam dando a mensagem. Deus vai dar ao mundo uma demonstração nesta última hora, como o mundo nunca conheceu. Estes homens e mulheres são de todas as eras da vida, os graus não significarão nada. Eu vi esses trabalhadores enquanto eles estavam passando pela face da terra. Quando um tropeçava e caía, outro vinha buscá-lo. Não havia o grande e pequeno, mas todos na montanha foi derrubado e todo o vale foi exaltado, e eles pareciam ter uma coisa em comum. Havia um amor divino que parecia fluir dessas pessoas enquanto trabalhavam juntas e enquanto viviam juntas. Foi a visão mais gloriosa que eu já conheci. Jesus Cristo foi o tema da vida deles. Eles continuaram e pareceu que os dias se passaram enquanto eu me levantava e contemplava essa visão. Eu só conseguia chorar e às vezes ria. Foi tão maravilhoso que essas pessoas percorreram a face de toda a terra, produzindo neste último tempo do fim. Enquanto eu observava do próprio céu, houve momentos em que grandes dilúvios dessa luz líquida pareciam cair sobre grandes congregações. E essa congregação levantava as mãos e aparentemente louvava a Deus por horas e até dias, quando o Espírito de Deus descia a eles. Deus disse, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E é exatamente isso. E para todo homem e toda mulher que recebeu esse poder, e a unção de Deus, os milagres de Deus, não havia término com isso. Nós conversamos sobre milagres. Conversamos sobre sinais e maravilhas, mas não pude deixar de chorar ao ler novamente esta manhã, às 4 horas da manhã, a carta de nossos trabalhadores nativos. Esta é apenas evidência do começo para um homem, não faça nada, inédito. Queria estender a mão e dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno que a vida flua para dentro de você. Então caí de joelhos e comecei a orar novamente, e disse,
Senhor, eu sei que desta vez está chegando. E, novamente, como essas pessoas andavam pela face da terra, uma grande perseguição parecia surgir de todos os ângulos. De repente, houve outro grande trovão, que pareceu ressoar em todo o mundo, e ouvi novamente a voz que parecia falar: agora este é meu povo. Esta é minha amada noiva. E quando a voz falou, olhei para a terra e pude ver os lagos e as montanhas. As sepulturas foram abertas e pessoas de todo o mundo, os santos de todas as idades, pareciam estar se levantando. E quando eles se levantaram da sepultura, de repente todas essas pessoas vieram de todas as direções. Do leste e do oeste, do norte e do sul, eles pareciam estar formando novamente esse corpo gigantesco. Como os mortos em Cristo pareciam ressuscitar primeiro, eu mal conseguia compreender. Foi tão maravilhoso. Estava muito além de qualquer coisa que eu pudesse sonhar ou pensar. Mas quando este corpo começou a se formar e a se formar novamente, tomou forma novamente na forma desse poderoso gigante, mas desta vez foi diferente. Estava em branco lindo e lindo. Suas roupas estavam sem manchas ou rugas quando seu corpo começou a se formar, e pessoas de todas as idades pareciam estar reunidas neste corpo. E lentamente, quando começou a se formar nos próprios céus, de repente lá dos céus, o Senhor Jesus veio, e se tornou a cabeça, e houve outro trovão que disse: esta é a minha amada noiva por quem eu esperei. Ela sairá mesmo sendo provada pelo fogo. Ela que eu amei desde o início dos tempos. Enquanto eu observava, meus olhos de repente, virei para o extremo norte e vi aparentemente a destruição, homens e mulheres angustiados e chorando, e prédios em destruição. Então ouvi novamente a quarta voz que dizia: agora está sendo derramada a minha ira sobre a face da terra. Desde os confins do mundo inteiro, a ira de Deus parecia ter sido derramada e parecia que havia grandes frascos da ira de Deus sendo derramados sobre a face da terra. Lembro-me como se tivesse acontecido há pouco. Tremi ao contemplar a terrível visão de ver as cidades e nações inteiras caindo em destruição. Eu podia ouvir o choro e o lamento. Eu podia ouvir pessoas chorando. Eles pareciam chorar quando entraram em cavernas, mas as cavernas nas montanhas se abriram. Eles pularam na água, mas a água não os afogou. Não havia nada que pudesse destruí-los. Eles estavam querendo tirar suas vidas, mas não podiam. Então, novamente, virei meus olhos para essa visão gloriosa, esse corpo vestido em belas roupas brancas e brilhantes. E bem lentamente, começou a levantar da terra e, quando aconteceu de se levantar, acordei. Que visão eu tinha visto? Eu tinha visto os ministérios do fim dos tempos, a última hora. Mais uma vez, em 27 de julho, às 2h30 da manhã, a mesma revelação, a mesma visão voltou exatamente como antes. Minha vida mudou quando percebi que estamos vivendo no tempo do fim, pois em todo o mundo Deus está ungindo homens e mulheres com esse ministério. Não será doutrina. Não será um cristianismo. Será Jesus Cristo. Eles darão a palavra do Senhor e dirão: eu ouvi isso muitas vezes na visão e de acordo com a minha palavra será feito. Ó, meu povo, ouça-me, segundo a minha palavra. Isso será feito. Nós seremos revestidos de poder e unção de Deus. Não teremos que pregar sermões, não teremos os tipos de pessoas que nos abalem em público, não teremos que depender do homem, nem seremos ecos de denominação, mas teremos o poder do Deus vivo. Não temeremos homem algum, mas iremos em nome do Senhor dos Exércitos. Amém e amém. Não apenas a fé edificada, mas também nos dá uma razão para pressionar e continuar até o fim. É o que realmente acontece. Então, apresse-se, desperta, logo o noivo virá. Ele, o cabeça do corpo da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Amém. Irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber novas notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.